Eu já vi muita coisa nessa vida. 70 anos não passam por cima de um homem sem deixar marca. Vi seca, vi chuva demais, vi criação morrer de doença, vi safra boa e safra que não valeu nem o suor do trabalho. Já perdi mulher, já vi filho virar as costas para a fazenda e para mim. Já fiquei tantas noites sozinho nessa terra que aprendi a tratar o silêncio como companhia. Sou homem de poucas palavras, de pouca conversa, de menos festa ainda. Meu dia tem hora certa para tudo. Levantar antes do galo, acender o fogão, fazer o café, dar de comer aos animais, cuidar da roça, jantar sozinho, apagar o candeeiro. Sempre foi assim, faz mais de 10 anos, desde que Dona Ana foi embora e os meninos sumiram para o mundo. E eu achei que ia ser assim até o fim dos meus dias. Mas o que eu vi naquela manhã de terça-feira, quando o sol ainda estava engatinhando por trás do morro e a neblina do brejo não tinha levantado direito, isso eu juro por tudo que é sagrado, que não estava nos meus planos, não estava nos meus sonhos, não estava nas minhas rezas, não estava em nenhum canto da minha cabeça velha. Foi uma coisa que caiu do céu ou subiu do chão, dependendo de como a pessoa olha para a vida. Eu tinha saído de casa com o balde de lavagem na mão, aquela mistura grossa de resto de comida com farelo de milho que os porcos adoram de todo jeito, e caminhava no ritmo de sempre pelo terreiro. Devagar, com cuidado, porque o chão de manhã cedo ainda está úmido do sereno e uma escorregada para um homem da minha idade pode virar problema sério. Os porcos já estavam buinando do lado de dentro do cercado, fazendo aquela algazarra que eu conheço de cor, se empurrando, disputando posição perto do coxo, como se o farelo fosse acabar antes de todo mundo comer. Era uma manhã igual a tantas outras. O mato em volta estava verde escuro, cheio de passarinho cantando lá nas beiradas. O ar cheirava a terra molhada e esterco, cheiro de roça, cheiro que eu conheço desde que me entendo por gente e que, por mais estranho que pareça para quem não é daqui, para mim é cheiro de casa. Só que quando eu empurrei o portãozinho de madeira do chiqueiro e me preparei para jogar o balde dentro, escutei um barulho que não era dali. Não era bufo de porco, não era farfalhar de asa, não era o vento nas telhas velhas. Era um gemido, baixinho, abafado, úmido, o tipo de som que uma pessoa faz quando tenta segurar uma dor que não aguenta mais e não quer que ninguém escute. Um som de quem foi ensinado a não pedir ajuda. Eu parei ali mesmo, o balde ainda na mão, o coração dando um tranco que subiu até a garganta. Olhei para o fundo do chiqueiro devagar. A luz da manhã ainda era fraca. Entrava em tiras finas pelas frestas das tábuas velhas, e levei um segundo para enxergar direito no escuro de lá dentro. Mas quando os olhos ajustaram, eu vi. No canto de trás, encostada na tábua podre da parede, estava uma moça jovem. Não devia ter mais do que uns 20 e poucos anos, pelo que eu conseguia ver. Estava enrolada num pedaço de tecido velho, desbotado, que eu nem sei de onde tinha saído. Talvez tivesse caído de algum prego enferrujado na parede. Talvez ela mesma tivesse trazido. A roupa dela embaixo estava lamacenta, rasgada nas beiras, cheia de espinho de mato grudado no tecido. O cabelo estava colado no rosto por causa do suor e da lama. E a barriga, meu Deus do céu, a barriga dela era enorme, redonda, pesada, avançando para frente como se o filho quisesse sair ali mesmo, naquele chiqueiro, naquele momento. Uma barriga de 9 meses, ou quase isso, do tipo que faz qualquer pessoa ao redor sentir aquela tensão de quem sabe que não tem muito tempo. Os porcos rodeavam ela com aquela indiferença característica de bicho, que não distingue o que é gente do que é coisa, e ela nem se movia para espantá-los. Ficava ali com os olhos abertos, mas sem foco, como quem já tinha desistido de contar com o mundo há tempo demais. Fiquei parado. Não sei quanto tempo ficou assim. 1 minuto, 5 minutos, não sei dizer. Só sei que naquele momento, alguma coisa dentro do meu peito começou a se mexer, de um jeito que eu não sentia fazia muitos anos. Uma quentura estranha, como brasa que pensou que tinha apagado,
mas que ainda guardava um resto de fogo escondido dentro da cinza, um calor velho que a solidão tinha ido cobrindo de poeira, mas que ainda estava lá, teimoso, esperando alguma coisa que eu não sabia nomear. Não sou homem de muito sentimento na superfície. Minha mulher, Donana, vivia dizendo que eu era mais fechado do que porta de cofre enferrujado. Mas naquela hora eu me escutei falar antes mesmo de pensar, e foi uma coisa simples, jogada pro ar sem cerimônia nenhuma. "Ô, moça, você tá bem?" Ela virou os olhos para mim, devagar, com aquele esforço de quem está com o corpo pesado e cansado, com aquele olhar de quem não sabe mais o que a palavra bem quer dizer na prática do dia a dia. Não respondeu nada, mas me olhou. Eu larguei o balde ali mesmo no chão do chiqueiro, saí e fui direto para dentro de casa. Abri o baú do quarto, aquele baú de madeira escura que fica no canto e que eu nunca mexo direito, porque guardar as coisas da Donana lá dentro foi o jeito que achei de não perder ela de vez, de manter alguma coisa dela perto de mim mesmo depois que ela foi embora. Peguei a coberta de lã dela, aquela de listras azuis e brancas que ela mesma tinha tricotado num inverno de muitos anos atrás, sentada na cadeira de balanço da varanda, conversando comigo enquanto eu descascava milho. Ainda cheirava a ela, um cheiro fraco, mas teimoso, guardado nas fibras como memória que não quer ir embora de jeito nenhum. Mas eu não pensei nisso naquele momento. Só pensei em cobrir aquela moça que estava tremendo. Voltei para o chiqueiro, me abaixei ao lado dela com toda a dificuldade que a cacunda de 70 anos permite, joguei a coberta por cima dela e fiquei na posição por um segundo, olhando para ela de perto pela primeira vez. Ela me olhou também. Os olhos eram escuros, fundos, com olheiras roxas fundas de quem não dormia direito fazia tempo, mas tinha alguma coisa naquele olhar. Uma centelha pequenininha, quase apagada, que ainda piscava lá no fundo como vela na ventania, que teima em não apagar de jeito nenhum. "Você precisa sair daqui", eu disse. "Esse não é lugar para a pessoa ficar." Ela não disse nada, mas dessa vez não desviou o olhar. Fui até a janela da cozinha e chamei pelo Deco. O Deco é filho do Geraldo, trabalhador que mora no rancho do fundo da fazenda há uns 8 anos com a família. O menino tem uns 12 anos, magricela, pé no chão, mas ligeiro que só, sabe todos os caminhos dessa terra melhor do que eu mesmo. Mandei ele correr até a casa de Tonha e dizer que era urgente, que seu Abílio estava chamando. Tonha, cujo nome verdadeiro é Antônia Pereira das Dores, mas que ninguém na região chama de outra coisa desde que ela era moça nova. É minha vizinha mais próxima. Mora a pouco mais de 1 légua daqui, do outro lado do córrego das Pedras, numa casinha de adobe, com horta na frente e galinheiro nos fundos. Tem uns 60 anos, é miúda, mas mais resistente do que corda de poço de fazenda velha. Ficou viúva do Zé das Dores há uns 10 anos e toca a vida dela sozinha, com aquela disposição de quem nunca aprendeu a ficar parado. Na região inteira todo mundo sabe que Tonha fala mais do que devia, que a língua dela não tem freio e que se você contar um segredo para ela, em 3 dias o interior inteiro sabe. Mas na hora que importa, na hora que a coisa aperta de verdade, ela é de confiança. E naquela manhã, o que eu precisava era de uma mulher com jeito e com saber, de quem já tinha aparado mais de uma criança na redondeza ao longo dos anos. Enquanto o Deco saía correndo pelo caminho de terra, eu aqueci a água no fogão de lenha. Dissolvi uma rapadura grossa no fundo de um caneco e fiz uma garapa quente e grossa. Voltei para o chiqueiro, me abaixei de novo com a cacunda reclamando em cada dobra e ofereci o caneco para ela com as 2 mãos. Ela olhou para o caneco. Depois olhou para mim. Tinha uma hesitação naquele olhar, como se ela precisasse calcular internamente se podia confiar. Como se a bondade fosse uma coisa suspeita, que ela não estava acostumada a receber de graça. Então pegou com as 2 mãos trêmulas, segurando firme demais, como quem está com medo que alguém vá tirar, e bebeu tudo de uma vez só, sem parar para respirar direito.
Tem nome? Eu perguntei quando ela acabou. Ela ficou olhando para o fundo do caneco vazio por um tempo que pareceu longo. Então disse, com uma voz fina e áspera de quem não tinha usado as palavras, fazia dias. Maristela. Tá bom, Maristela, eu sou seu Abílio. E você não vai ficar mais nesse chiqueiro, pode ter certeza disso. Tonha chegou antes do sol raiar de vez, trazendo consigo aquele jeito apressado de quem já vem resolvendo o problema na cabeça antes mesmo de chegar no lugar. Entrou no terreiro já falando, os olhos espertos e rápidos, passando em tudo ao mesmo tempo. Quando viu a situação, quando viu a moça no chiqueiro, a barriga enorme, a coberta de lã da donana por cima dela, parou na hora. Um segundo de silêncio completo, que para Tonha é coisa rara de se ver em qualquer situação. Depois, arregaçou as mangas do casaco de lã que ela usava contra o frio da manhã e disse, com aquela voz de quem não aceita argumento de ninguém, "Pode deixar, seu Abílio. Eu cuido disso aqui, mas fui eu mesmo que carreguei Maristela até o quartinho dos fundos da casa. Ela era mais leve do que parecia, barriga e tudo, e eu a carreguei nos braços pelo terreiro inteiro, com a cacunda protestando a cada passo e eu fingindo que não estava custando nada. Ela ficou rígida no início, os músculos todos tensos, o corpo endurecido como quem não está acostumado a ser tratado com gentileza, como quem aprendeu a esperar o pior quando alguém se aproxima. Mas foi amolecendo aos poucos no caminho, até que, sem perceber, apoiou a cabeça no meu ombro. Eu não disse nada, só continuei andando. Acomodamos ela na cama do quartinho dos fundos. Tonha trocou a roupa dela com o que tinha disponível numa caixinha velha que eu guardava, limpou o que precisava limpar, com aquela eficiência de mulher acostumada a situações difíceis, examinou a barriga com as mãos experientes de quem já tinha ajudado mais de um parto na redondeza ao longo dos anos. Depois saiu do quarto e me chamou de lado no corredor escuro, com a testa franzida e a voz baixa. "Essa menina está no limite, Abílio. Não demora muito. Essa criança vem aí. Quanto tempo você acha?" "Dias. Pode ser menos." Assenti. Fui buscar mais comida. Carne de sol que tinha sobrado do jantar da véspera. Macaxeira cozida ainda quente. Um pedaço de queijo curado de Minas que eu guardava no armário da cozinha. Coloquei tudo numa bandeja de madeira velha, fui até o quartinho, bati na porta de leve e deixei a bandeja do lado de fora sem esperar resposta. Ouvi o barulho da porta abrindo um pouco, o arrastar da bandeja sendo puxada para dentro e fui embora sem esperar nenhum agradecimento. No resto do dia, eu fiz meu serviço normal. Consertei a cerca do pasto de cima, limpei o paiol, tratei do gado. Mas a cabeça não estava no serviço. Um cabeça ficou o dia inteiro rondando aquele quartinho dos fundos, rondando aquela moça e aquela história que ainda não tinha sido contada. Aquele segredo que eu ainda não sabia qual era, mas que eu sentia, com aquela intuição velha de quem já viveu muito, que era grande e pesado demais para uma moça carregar sozinha. Nos dias que se seguiram, Maristela ficou quieta. Não contava nada. Não perguntava nada além do necessário. Não dava margem para conversa longa. Comia o que eu deixava na porta, dormia muito. Passava longas horas sentada na beira da cama, olhando pela janela do quartinho que dava para o pé de jatobá velho e torto que fica do lado da casa. Tonha vinha toda manhã, examinava a barriga, tentava puxar conversa, e Maristela respondia com palavras soltas e curtas, sem deixar nada escapar para além do que era perguntado. Uma tarde, Tonha veio até onde eu estava no terreiro, com as mãos na cintura e aquele rosto carregado de quem tem coisa para dizer. "Seu Abílio, essa menina não conta nada de nada." Nem o sobrenome ela disse ainda. De onde veio, quem é o pai da criança, onde está a família dela, nada. Parece que caiu do céu assim, sem passado, sem história. "Deixa ela, Tonha", eu disse sem parar o serviço. Quando ela quiser falar, ela fala. Não adianta aperrear. Mas e se tiver alguém procurando ela? A família pode estar aperreada sem saber onde ela está. Eu parei o serviço, me endireitei e olhei para Tonha.
Então falei uma coisa que saiu sem muito pensar, mas que eu soube na hora que era verdade. Se tivesse alguém procurando ela com boa intenção, ela não teria parado dentro de um chiqueiro de porcos sem nem bater na porta da casa. Tonha ficou quieta. Porque, no fundo, ela sabia que eu tinha razão. E esse tipo de silêncio dela, que era raro, era o silêncio de quem concorda, mas não quer admitir rápido demais. Foi só depois de uns 10 dias que Maristela veio me contar a primeira parte da história. Eu estava no terreiro, consertando uma cerca de arame farpado que o gado tinha derrubado durante a semana, ajoelhado no chão, com o arame na mão e o alicate nos dentes, quando escutei passos lentos e pesados atrás de mim. Me virei e ela estava lá, parada na porta dos fundos de casa, com a coberta da donana nos ombros e os pés descalços na terra batida. A barriga enorme empurrava o tecido da coberta para frente. Os olhos dela estavam mais vivos do que nos dias anteriores, mas ainda tinham aquela sombra guardada lá no fundo, aquele peso que não some de uma hora para outra. Fiquei olhando para ela sem falar nada. Continuei no serviço, virando o arame, aparando as pontas. Nunca fui de apressar as coisas, até que ela disse com aquela voz ainda fina, mas um pouco mais firme do que quando chegou. Eu estava numa lotação. Uma daquelas velhas que faz linha entre cidades pequenas, daquelas que rangem em cada buraco da estrada. Ia para um lugar que me disseram que tinha serviço de costura numa confecção. Estava sozinha. Levava o que cabia numa mochila de lona. Larguei o arame, me levantei devagar com a ajuda do joelho e fiquei escutando de frente para ela, sem interromper. Na descida de uma serra, o veículo perdeu o controle. Saiu da pista. Caiu num barranco. Os outros passageiros saíram machucados, alguns bem machucados. Eu consegui andar, não sei como, com essa barriga pesada. Saí de lá e comecei a andar pelo mato. Não tinha celular, não tinha mais dinheiro. Andei pelo mato sem saber direito para onde estava indo, seguindo o que parecia caminho, até não aguentar mais os pés. E o primeiro lugar que eu vi com algum abrigo foi aqui. Por que você não esperou o socorro chegar? Perguntei. Ela baixou o olhar para o chão. Eu não podia ser encontrada. Aquilo caiu no ar como pedra em água parada. Eu deixei o silêncio ficar por um momento, sem apressar nada, sem fazer ela se sentir pressionada. E por que você não bateu na porta da casa em vez de ir para o chiqueiro? Ela demorou. Quando respondeu, a voz estava quase inaudível, como quem fala mais para si mesmo do que para outra pessoa. Eu não sabia se ia ser recebida. Aprendi que é mais fácil pedir abrigo para o bicho do que pedir para a gente. Aquilo me apertou o peito de um jeito que eu não esperava. Engoli um nó que tinha subido na garganta sem avisar. Você não podia ser encontrada por quem, Maristela? Ela me olhou. Ficou me olhando por um tempo longo, pesando alguma coisa dentro dela que eu não conseguia ver. Algum cálculo de quem é que merece saber e quem não merece. Então disse apenas, ainda não consigo falar sobre isso. Não agora. E voltou para dentro de casa com aqueles passos pesados e lentos. Naquela noite, deitado na minha cama velha com o teto de madeira escurecida lá em cima e o candeeiro já apagado, eu fiquei com aquela frase girando na cabeça. Não podia ser encontrada. Uma moça de 20 e poucos anos, grávida de quase 9 meses, viajando sozinha com o que cabia numa mochila de lona, disposta a sumir no mato depois de um acidente em vez de esperar o socorro. Isso não era desorientação de susto. Isso era fuga premeditada. Isso era alguém que tinha planejado desaparecer, que tinha escolhido o caminho mais difícil, porque o caminho mais fácil, aquele de ser encontrada, era o mais perigoso. Alguém tinha posto medo naquela moça. Um medo grande o suficiente para fazer ela preferir o chão de um chiqueiro ao risco de ser encontrada por quem a estava procurando. Do quartinho dos fundos, pela parede fina de madeira que separa os quartos nessa casa velha, eu conseguia escutar a respiração pesada de Maristela dormindo.
E por algum motivo que eu não sei explicar nem hoje, aquele barulho me trouxe uma paz estranha e inesperada. A sensação de que aquela casa, que tinha ficado vazia e silenciosa demais por anos seguidos, tinha voltado a ter vida dentro dela. Não era a vida que eu tinha perdido quando Donana foi e quando os filhos sumiram. Era uma vida nova, diferente, que eu não pedi e não esperava, mas que tinha chegado assim mesmo. Apaguei o pensamento junto com o candeeiro e tentei dormir. Na manhã seguinte, quando fui dar de comer aos porcos de novo, parei um instante na porta do chiqueiro antes de entrar. Olhei para o canto de trás, onde ela tinha estado, e no chão de barro ainda estava a marca. Uma forma pequena, comprimida, de onde ela tinha ficado encolhida contra a parede naquela noite fria. Uma impressão rasa na lama, quase nada, que a água da chuva ia apagar em pouco tempo, mas suficiente para mudar tudo que viria depois. Eu não sabia ainda, naquela manhã fria de Cerrado Mineiro, que aquela moça carregava junto com aquela barriga enorme um segredo que uma família inteira tinha tentado enterrar fundo e de vez. Não sabia que a estrada que ela tinha percorrido até chegar ali não tinha sido obra do acaso, que o freio daquela lotação velha não tinha falhado por descuido ou falta de manutenção. Não sabia que havia gente poderosa naquela região que dormia melhor, acreditando que Maristela tinha sumido de vez do mapa. Gente que tinha dinheiro e tinha orgulho e achava que as duas coisas juntas podiam comprar qualquer silêncio. Mas a vida tem um jeito arretado de não deixar a verdade ficar enterrada para sempre. E às vezes, ela escolhe os lugares mais inesperados para fazer a verdade aparecer de novo, mesmo que ninguém tenha pedido para ela aparecer. Naquela fazenda perdida no Cerrado de Minas Gerais, no meio do fedor de porco e da terra rachada de seca, alguma coisa estava começando. E eu, Abílio Soares Cardoso, um velho que só queria viver em paz com os porcos, o gado e o cerrado até o fim dos seus dias, estava no meio disso tudo, sem ter pedido e sem ter mais como sair. Fui buscar o farelo, joguei para os porcos que já estavam buinando de impaciência e voltei para dentro fazer o café do dia. O sol alumiava o terreiro inteiro, devagar, do jeito que o sol do cerrado faz. Primeiro os topos das plantas, depois o chão, depois tudo de uma vez. E lá dentro, pelo barulho que chegava pelo corredor, Maristela estava acordando para mais um dia, o primeiro de muitos que ainda viriam. Assista até o final. Você não vai se arrepender. Comente de onde você está ouvindo essa história. E se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Sua ajuda é muito importante. Faz 4 dias que Maristela estava no quartinho dos fundos quando Tonha bateu na minha porta de madrugada, com aquela urgência de quem não tem tempo para explicação longa. Abílio, acorda! É a hora. Eu já estava meio acordado de qualquer jeito. Homem velho dorme mal, e naquela noite o vento tinha batido nas telhas de um jeito diferente. Aquele tipo de barulho que parece que a casa está avisando alguma coisa sem saber dizer o quê. Me levantei, vesti a calça às pressas no escuro, calcei as botinas sem meias e saí para o corredor. A luz de dentro do quartinho vazava pela fresta da porta. Eu podia escutar Maristela lá dentro, um barulho contido, aquele esforço de quem está passando por uma coisa grande e tenta não fazer alarido. Tonha já tinha entrado e fechado a porta atrás dela. Eu fiquei do lado de fora, no corredor escuro, sentado num banquinho de madeira que peguei da cozinha, com as mãos cruzadas nos joelhos. E ali fiquei. Acendi o cachimbo. Não fumo cachimbo faz tempo, mas guardo um junto com o tabaco seco num pote de alumínio na prateleira da cozinha, para quando a vida aperta de um jeito que precisa de alguma coisa para fazer com as mãos. Aquela noite era uma dessas. Fumei devagar, olhando para a parede do corredor sem ver nada, escutando os sons que vinham de dentro do quartinho, os comandos baixos de Tonha, a respiração forçada de Maristela,
o barulho do balde d'água que Tonha ia buscar e trazia de volta. Lá fora, o vento continuava batendo nas telhas. Não sei quanto tempo ficou assim. O cachimbo apagou sozinho e eu nem acendi de novo. Só fiquei sentado esperando, com aquela sensação estranha de estar do lado de fora de uma coisa importante que estava acontecendo do lado de dentro. E então, o choro veio. Não foi um choro fraco, não. Foi um choro de recém-chegado, alto, cheio, com tudo que o pulmão de um ser novo tem para dar no primeiro momento em que o ar entra pela primeira vez. Um choro que bateu nas paredes de madeira daquela casa velha e foi para fora, para as árvores, para o cerrado escuro da madrugada. Eu segurei o banquinho com as duas mãos, não por fraqueza, só porque a ficha caiu de uma vez só, pesada, de que alguma coisa tinha mudado de vez naquela fazenda e naquela vida e que não tinha mais como voltar para o que era antes. A porta do quartinho abriu. Tonha apareceu na fresta com um embrulho de pano nos braços, o rosto suado, mas com um sorriso que eu não via nela fazia tempo. Me estendeu o embrulho antes mesmo de dizer qualquer coisa. Era um menino, pequeno, vermelho, enrugado que nem fruta passada, com o quengo redondo e perfeito, e os bracinhos já se agitando no ar, como se estivesse com raiva do mundo desde o primeiro segundo. Berrando que só, sem pedir licença, sem ter vergonha nenhuma. Eu peguei aquele menino nos braços com um cuidado que eu não sabia mais que tinha. As mãos calejadas de roça, grossas, cheias de cicatriz de trabalho, segurando aquela coisa pequenininha que não pesava quase nada e que ao mesmo tempo parecia pesar tudo. É menino, Tonha disse, como se eu não tivesse vendo. Saudável, gritando bem, que é o que importa. O menino parou um segundo de berrar e abriu os olhos. Olhos escuros, sem foco ainda, que olharam para o meu rosto sem me ver de verdade, mas que mesmo assim me pareceram os olhos mais vivos que eu tinha visto em muito tempo. Como ela está? Perguntei, sem tirar os olhos do menino. Cansada, mas está bem. Foi difícil, mas ela foi brava, não chorou nenhuma vez. Devolvi o menino para Tonha e fui até a porta do quartinho. Bati de leve. Maristela. Uma pausa. Então a voz dela, mais cansada do que nunca, mas inteira. Pode entrar, seu Abílio. Entrei. Ela estava deitada na cama com os olhos ainda brilhando do esforço, o cabelo colado na testa, o rosto pálido, mas com uma expressão que eu não sei descrever direito. Não era alegria, não era alívio. Era alguma coisa no meio dos dois, misturada com medo, misturada com aquela determinação que eu já tinha percebido nela desde o primeiro dia. Tonha entrou atrás de mim e colocou o menino nos braços dela. Maristela ficou olhando para o filho por um tempo longo. Passou o dedo no rosto dele, na testa, no nariz pequenino. O menino fechou o punho e agarrou o dedo dela com aquela força surpreendente de recém-nascido que não sabe de nada, mas segura como se soubesse de tudo. Vai chamar como? Tonha perguntou. Maristela pensou por um momento, então disse. Mateus. Tonha aprovou com um aceno. Eu só fiquei olhando de perto sem falar nada, com aquele nó que já era quase um companheiro constante, desde que aquela moça tinha chegado na minha vida. Saí do quartinho e deixei as duas com o Mateus. Fui para o terreiro, sentei na pedra grande perto do poço e fiquei olhando para o céu que estava começando a clarear lá no horizonte, aquela faixa alaranjada que aparece antes do sol de verdade, que é a parte que eu sempre achei mais bonita do amanhecer no cerrado. Mateus. O menino tinha um nome agora, e eu, sem querer, sem pedir, tinha me tornado a primeira pessoa do mundo a segurar aquele menino nos braços além da própria mãe. Aquilo pesava. Mas era um peso bom, do tipo que a pessoa carrega sem reclamar. Nos dias que se seguiram, a rotina da fazenda mudou. Não de um jeito drástico, não de um jeito planejado, foi acontecendo naturalmente, uma coisa puxando a outra.
Maristela foi ganhando força aos poucos, primeiro ficando sentada na cama, depois levantando até a janela, depois aparecendo na cozinha pela manhã cedo com o Mateus no colo para pegar o café. Eu ia fazendo o serviço do lado de fora, mas deixava a porta da casa aberta para escutar se precisasse de alguma coisa, e às vezes ela aparecia na porta com alguma pergunta simples. Onde ficava o sal? Se podia usar tal panela? Se o Mateus podia tomar sol de manhã cedo? Tonha continuava aparecendo todo dia, examinava mãe e filho com aquele jeito eficiente dela e ficava um tempo para conversar. Com o tempo, Maristela foi abrindo um pouco mais a boca para Tonha do que comigo. Talvez fosse mais fácil falar com mulher. Talvez Tonha tivesse um jeito de fazer as perguntas que eu não tinha. Mas eu percebia que ainda havia um limite claro em tudo que ela contava. Havia uma parte da história que ela guardava como quem guarda coisa que pode machucar. Foi numa tarde de sol forte, enquanto Maristela estava sentada na sombra do jatobá com o Mateus no colo e eu estava descansando na pedra do poço depois de uma manhã pesada de serviço, que ela disse de repente sem eu ter perguntado nada: eu não vim sozinha para esse estado por escolha própria. Fiquei quieto esperando. Eu morava em outra cidade, tinha emprego, tinha um quartinho alugado. Estava vivendo minha vida. Então conheci um homem e fui embora com ele para cá, achando que ia ter uma vida nova, uma família. Pausa. E aí, o que aconteceu? Eu disse com cuidado. Quando descobriu que eu estava esperando o filho dele, ele sumiu. Primeiro sumiu por dias, depois por semanas. Quando voltou, disse que não podia assumir o filho. Disse que eu precisava ir embora, que ia me arrumar um dinheiro e uma passagem, que era melhor assim para os dois. Ela olhou para o Mateus enquanto falava. O menino dormia no colo dela, alheio a tudo. E você aceitou ir embora? Perguntei. Não tive escolha. Eu estava sozinha nessa cidade, sem família, sem amigos, sem dinheiro para pagar o aluguel, sem o salário que ele prometeu que ia ajudar. Peguei o que me deram e embarquei naquela lotação. Eu fiquei olhando para ela. Tinha mais coisa nessa história, eu sentia. Quem é esse homem, Maristela? Ela hesitou. Um silêncio longo, pesado, do tipo que tem mais coisa dentro do que parece. É filho de fazendeiro aqui da região, de uma família que tem nome, que tem terra, que tem orgulho demais para admitir que tem um neto que vai crescer sem sobrenome. Aquilo foi como jogar brasa em palha seca dentro de mim. Fiquei quieto por fora, mas por dentro alguma coisa começou a queimar. E o dinheiro que te deram para ir embora? Eu disse devagar. De onde veio? Ela me olhou. E naquele olhar eu vi que ela entendeu que eu já estava entendendo mais do que ela queria que eu entendesse ainda. Não foi ele que pagou, foi a mãe dele, pronto. Ali estava, a peça que faltava para o quebra-cabeça começar a tomar forma na minha cabeça de velho que já viu muita coisa nessa vida. Uma mãe. Uma mulher de família rica que não queria ver o nome da família, misturado com o de uma moça sem posses, sem sobrenome importante, com um filho não planejado. Uma mulher que tinha feito o filho entrar na linha e que tinha, ela mesma, tratado de resolver o problema da forma que achou mais conveniente. Eu ia perguntar mais, mas Maristela se levantou, ajeitou o Mateus no colo e disse: não quero falar mais sobre isso agora, seu Abílio. Por favor, e foi embora para dentro de casa. Naquela noite, na hora do jantar, eu estava sentado na mesa quando ela trouxe 2 pratos e sentou do lado oposto, como já tinha virado costume. Comemos em silêncio por um tempo. Então ela disse, sem levantar os olhos do prato: você não vai me perguntar o nome da família? Vou perguntar quando você estiver pronta para responder. Eu disse. Ela ficou quieta por um momento. Então, quase sem querer, disse: Lacerda. A família se chama Lacerda. Eu conhecia o nome. Quem vivia naquela região e não conhecia? Os Lacerda eram uma das famílias mais antigas e mais ricas de toda aquela parte do Cerrado Mineiro. Tinham terras que não acabavam, gado que não se contava fácil,
influência em cada prefeitura e cada cartório do interior. O filho mais novo, o Rodrigo, eu tinha visto uma ou duas vezes em barraca de festa junina e em reunião de associação rural, sem nunca ter trocado palavra. Era um homem de uns 30 anos, com aquele jeito de quem foi criado acreditando que o mundo tinha a obrigação de dobrar na frente dele. Mas quem mandava de verdade nos Lacerda não era Rodrigo. Era Dona Carminha. Lacerda, 60 e tantos anos, cabelo sempre arrumado, roupa sempre engomada, voz sempre controlada. Aparecia nas missas do domingo na frente, sentava na primeira fileira, dava boa tarde para todo mundo com aquele sorriso que não chegava nos olhos. Era o tipo de mulher que todo mundo respeitava na cara e falava mal pelas costas. Não porque fosse ruim abertamente, mas porque aquele sorriso controlado e aquela elegância de aparência eram o tipo de coisa que a pessoa sente que esconde alguma coisa, mas não consegue apontar o quê. Naquela noite, deitado na cama, eu fiquei pensando em Carminha Lacerda. E quanto mais eu pensava, mais a história da lotação que tinha perdido o freio naquela descida de serra ia ganhando uma forma na minha cabeça que eu não queria que ganhasse, mas que não tinha como ignorar. Lotação velha de linha, numa descida de serra, com uma moça grávida de 9 meses a bordo que a família de um fazendeiro rico queria que sumisse de vez. Freio que falha exatamente na hora certa, na descida certa, da forma certa para causar o máximo de confusão e o mínimo de testemunha. Eu sou homem velho e não gosto de suspeitar de ninguém sem prova. Mas eu também sou homem que conhece o interior, que conhece o jeito que certas coisas funcionam quando dinheiro e orgulho de família rica estão no meio. E a minha barriga velha estava me dizendo que aquele acidente não tinha sido acidente. Fechei os olhos. Não era dia de feira, não tinha motivo aparente para ir, mas eu precisava de alguma informação e sabia que na cidade havia pessoas que sabiam das histórias da região. Deixei o caminhão na beira da praça, entrei no bar do Zezinho, onde os homens velhos da cidade costumam ficar depois do almoço, pedi um merol e sentei do lado do Barnabé, que é um homem de uns 65 anos que trabalhou a vida inteira em fazendas da região e sabe mais do interior do que qualquer almanaque. Conversei, de coisas sem importância por um tempo, como é de costume antes de chegar no que importa. Mas o sono não veio fácil naquela noite. Na semana seguinte, eu fiz uma coisa que não fazia faz muitos anos. Peguei o caminhão velho, aquele F100 de 1979, que ainda roda milagrosamente com o motor que o Geraldo conhece de cor. E fui até a cidade. Falei de preço de gado, de previsão de chuva, de uma estrada que estava buraquenta demais. Até que, na hora certa, disse de passagem: Barnabé, o Rodrigo Lacerda ainda está solteiro? Barnabé me olhou com aquele olho esperto de quem entende que pergunta sem contexto sempre tem contexto. Solteiro, sim. A mãe dele não deixa nem criar bichinho sozinho. Imagina, mulher. Por quê? Nada não. Vi ele na estrada outro dia e fiquei curioso. Barnabé deu uma tragada no cigarro e disse, com aquele jeito de quem está falando de coisa que já sabe faz tempo: ouvi dizer que teve uma história aí uns tempos atrás. Uma menina que engravidou, que ele estava envolvido. A Carminha tratou de resolver rápido, como ela trata de tudo. Menina sumiu e a história sumiu junto. Sumiu como? Do jeito que as histórias somem quando há dinheiro no meio, Abílio. Você sabe como é. Eu acabei o merol devagar, coloquei o dinheiro na mesa e me levantei. Sabe o nome da menina? Barnabé pensou por um momento, franzindo a testa. Maristela, me parece. Uma moça de fora que veio junto com ele de não sei onde. Por que você está perguntando isso? Eu botei o chapéu na cabeça e disse: por nada, Barnabé. Obrigado pela conversa. E fui embora. No caminho de volta para a fazenda, com o F100 chacoalhando na estrada de Pissarra e a tarde dourando o cerrado nas janelas, eu fui processando as peças. Maristela era conhecida. A história tinha chegado à cidade, tinha passado de boca em boca.
e a Carminha tinha controlado a versão que ficou rodando. A versão conveniente, a versão que fazia Maristela parecer um problema resolvido. Mas Maristela não estava resolvida. Estava na minha fazenda, amamentando o Mateus, com saúde e com uma luz nova nos olhos que eu via crescendo dia a dia. E eu estava com aquela informação na cabeça que não dava mais como desmontar. Quando cheguei na fazenda, o sol já estava baixo. Maristela estava na varanda com o Mateus no colo, olhando para o cerrado como ela gostava de fazer no fim da tarde. Quando me viu chegar, ela perguntou simplesmente: "Foi à cidade?" "Fui." E eu parei na escada da varanda, olhei para ela por um momento, olhei para o Mateus que dormia no colo dela com aquela paz de quem não sabe de nada ainda. "Eu já sei quem você é, Maristela. Eu já sabia antes de ir à cidade, mas agora tenho certeza." Ela não demonstrou surpresa. Ficou me olhando com aquele olhar fundo e sério. "E agora?" ela perguntou. "Agora," eu disse, subindo os degraus da varanda e sentando na cadeira de lado, "você me conta o que ainda não me contou. Tudo. Porque se eu vou te ajudar, preciso saber o que estou enfrentando." O sol estava quase desaparecendo atrás do morro quando ela começou a falar. E o que ela contou naquela tarde, sentada na varanda com o Mateus no colo e o cerrado escurecendo ao redor, foi uma coisa que me fez entender que a situação era muito mais séria do que eu tinha imaginado. Porque havia um detalhe que Maristela não tinha me contado ainda. Um detalhe que mudava tudo. A lotação que tinha caído no barranco tinha sido paga pelos Lacerda. Não só a passagem, o próprio veículo tinha sido indicado por alguém próximo de Carminha, alguém que sabia do estado precário do freio daquela lotação específica, naquela descida específica, naquele horário específico. Quando Maristela terminou de falar, eu fiquei em silêncio por um longo tempo. Lá dentro da casa, o Mateus começou a chorar. Ela se levantou para entrar, mas parou na porta e me olhou. "Eu sei que é muito para um homem que só queria viver sossegado," ela disse. "Se o senhor quiser que eu vá embora, eu entendo." Eu olhei para ela. Depois olhei para o cerrado escuro. Depois de um tempo, respondi: "Você não vai a lugar nenhum, Maristela. Não enquanto eu estiver em pé nessa fazenda." Ela entrou sem dizer mais nada. E eu fiquei ali, sozinho na varanda, com a noite fechando em volta e uma certeza crescendo dentro de mim que eu sabia que ia custar caro, mas que não tinha mais como ignorar. Aquela criança tinha direito. E eu ia garantir esse direito de um jeito ou de outro, mesmo que me custasse o resto da paz que me restava. Setembro chegou com um calor diferente no cerrado. Não era o calor seco de agosto, aquele que racha o lábio e deixa o chão partido como couro velho. Era um calor úmido, carregado, do tipo que anuncia chuva, mas não cumpre a promessa logo. O céu ficava nublado de tarde e depois abria de novo sem ter chovido nada, deixando o ar pesado e a criação inquieta. Os porcos ficavam roncando mais do que o normal. O gado não parava quieto no pasto. Até os pássaros pareciam agitados, voando baixo, mudando de galho toda hora sem motivo aparente. Eu sempre achei que os animais sentem quando alguma coisa está por vir. Não sei se é o tempo, não sei se é outra coisa. Mas naquele setembro, olhando para o comportamento da criação, eu sentia que eles sabiam de alguma coisa que eu ainda não sabia. O Mateus tinha pouco mais de 3 semanas de vida e já estava diferente de quando nasceu. Tinha engordado, o rosto tinha perdido aquela vermelhidão enrugada do primeiro dia e estava mais redondo, mais firme. Dormia mal de noite, mas ficava acordado de dia com os olhos abertos, observando o teto, as sombras das folhas do jatobá que balançavam pela janela, como se estivesse tentando entender o mundo antes de ter palavras para isso. Maristela carregava ele no colo quase o tempo todo, com aquela postura de quem aprendeu rápido, de quem não teve luxo de aprender devagar. Eu observava tudo aquilo de longe, do meu jeito, sem me meter onde não era chamado. Mas ia percebendo, dia a dia, que Maristela estava mudando. Não de forma dramática, não de repente, era uma mudança miúda, de detalhes.
Ela estava lavando a roupa na pedra do tanque sem que ninguém pedisse. Estava varrendo a cozinha de manhã cedo. Estava fazendo o feijão no fogão enquanto eu estava no pasto. E quando eu entrava em casa, no meio do dia, o cheiro de comida quente já estava espalhado por tudo. Não tinha combinado nada disso comigo. Simplesmente foi fazendo, como quem precisa se sentir útil para se sentir inteiro. Certa manhã, eu a encontrei na varanda remendando uma camisa minha que estava com o cotovelo rasgado. Uma camisa velha, de trabalho, que eu tinha deixado dobrada num canto da cozinha sem pensar em consertar. Ela estava ali, com o Mateus dormindo num cesto de palha do lado, a agulha e o linha nas mãos, costurando com aquele cuidado de quem foi ensinada que coisa boa se conserta, não se joga fora. Eu parei na porta, olhei para a cena e não disse nada. Fui pegar o café e voltei para o serviço, mas aquilo ficou comigo o dia inteiro. Foi numa tarde de quarta-feira que Tonha chegou diferente. Não veio com aquele passo apressado de sempre, aquela entrada falando antes de chegar. Veio devagar, o rosto fechado, e quando entrou na cozinha onde eu estava consertando o cabo de uma enxada, me olhou por um segundo antes de dizer: Abílio, eu preciso te contar uma coisa. Maristela estava no quartinho com o Mateus. Tonha puxou a cadeira, sentou do meu lado e abaixou a voz, como se as paredes pudessem escutar. Fui à cidade ontem buscar remédio na farmácia. Quando saí, encontrei a Zefinha, aquela que trabalha de doméstica na casa da Carminha Lacerda faz anos. A gente trocou 2 dedos de prosa e ela me disse uma coisa que eu fiquei pensando a noite toda. Eu larguei a enxada. Disse o quê? Disse que a Carminha está perguntando por aí, discreta do jeito dela, mas perguntando. Perguntando se alguém viu uma moça grávida de fora, jovem, que andava com o Rodrigo. Disse que está tentando confirmar se a moça sumiu de vez ou se está por aqui ainda. O silêncio na cozinha ficou pesado. E a Zefinha falou alguma coisa sobre você? Sobre a fazenda? Não, eu não falei nada. Fiz cara de quem não sabe de nada. Mas Abílio, essa mulher tem olho em todo lugar nessa região. Se ela está perguntando, é porque ainda não tem certeza, mas suspeita. Eu fiquei olhando para o chão por um momento, pensando: quanto tempo você acha que a gente tem antes de ela descobrir? Tonha franziu a testa. Não sei. Pode ser dias, pode ser semanas. Depende de quem ela pergunte e de quem responda. Aquela noite, depois que Tonha foi embora, eu chamei Maristela para sentar na mesa comigo. O Mateus estava dormindo no cesto. A lamparina na mesa jogava uma luz amarela e fraca sobre os 2 rostos, o dela e o meu. Eu contei o que Tonha tinha me dito, sem enfeitar, sem suavizar. Ela precisava saber da situação real. Maristela escutou tudo sem interromper. O rosto dela foi fechando aos poucos enquanto eu falava. Não de medo, era algo diferente. Era o rosto de quem já sabia que aquele momento ia chegar, que estava apenas esperando a hora. Quando eu terminei, ela ficou em silêncio por um momento. Então disse: eu sabia que ela ia procurar. Não porque se importa comigo, porque tem medo do Mateus. Medo do Mateus como? Medo do que ele representa. Ele é neto dela. Quer ela queira ou não. Se isso virar público, se o Rodrigo for pressionado a reconhecer, a herança das terras deles vai ter que ser dividida. São muitas terras, seu Abílio. Terra que a família dela construiu a vida inteira. Ela não vai deixar um menino que ela chama de bastardo herdar parte disso. Bastardo. A palavra saiu da boca dela sem emoção, seca, como quem já mastigou aquele termo tantas vezes que perdeu o gosto. Mas eu vi, por uma fração de segundo, alguma coisa passar pelo olhar dela que ela logo controlou. E o Rodrigo? Eu perguntei. Ele sabe que o menino nasceu? Não, pelo menos não que eu saiba. Quando eu fui embora, o Rodrigo deixou a mãe resolver tudo. Ele é homem grande, mas vive debaixo da sombra dela. Faz o que ela manda e se convence de que foi ideia dele. Eu me levantei, fui até a janela e olhei para o terreiro escuro. O céu estava estrelado, limpo.
Uma daquelas noites do cerrado em que parece que as estrelas estão mais perto do que deveriam estar. Maristela, você precisa tomar uma decisão. Não hoje, não agora, mas em breve. Você pode ir embora, pegar o Mateus e sumir para um lugar onde os Lacerda não te achem. Começar de novo em algum canto onde ninguém sabe seu nome. Ou você pode ficar e enfrentar isso de frente. Garantir que o Mateus tenha o nome que ele tem direito por sangue. Ela ficou em silêncio. Se você ficar e enfrentar, vai ser difícil. A Carminha tem dinheiro, tem influência, tem gente do lado dela. Você não tem nada disso. Eu tenho o senhor, ela disse, com uma simplicidade que me pegou de surpresa. Fiquei virado para a janela por um momento. Então me virei para ela. Tem, mas eu sou um velho, Maristela. Não sou nada poderoso. Não tenho dinheiro grande. Não tenho influência. O que eu tenho é teimosia e a verdade do meu lado. Não sei se isso é suficiente. Às vezes é o suficiente, ela disse. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu cedo. Nos dias seguintes, eu comecei a prestar atenção em coisas que antes não prestava. Comecei a reparar em quem passava pela estrada de terra que corta a frente da fazenda. Comecei a notar carros que eu não conhecia, pessoas que eu não tinha visto antes. A fazenda dos Lacerda ficava a uns 20 quilômetros de distância, mas naquela região de interior, 20 quilômetros não era distância para quem tinha carro e determinação. Foi numa manhã de sábado que o primeiro sinal claro apareceu. Eu estava no pasto de cima, quando o Geraldo, meu trabalhador, veio subindo a ladeira com o passo apressado, que ele usa só quando tem coisa errada. Seu Abílio, tem um homem lá embaixo. Parou o carro na beira da cerca e ficou olhando para a fazenda por um tempo. Quando eu me aproximei para perguntar o que queria, ele disse que estava procurando fazenda para comprar na região, que estava pesquisando o terreno. Mas o jeito dele não era de comprador de terra, não. Como era o homem? Uns 40 anos, cabelo curto, calça social, sapato que não é de quem trabalha na roça, carro de placa de cidade grande. Eu desci o morro com o Geraldo e cheguei na cerca quando o carro já estava indo embora. Só deu tempo de ver a traseira sumindo na curva da estrada de Pissarra. Mas aquilo foi suficiente para confirmar o que eu já suspeitava. Os Lacerda tinham mandado alguém checar. Voltei para casa e não falei nada para Maristela naquele dia. Não queria aperrear ela sem ter certeza. Mas na minha cabeça, eu já estava calculando o que precisava ser feito. Naquele fim de semana, sentado na varanda depois do jantar, enquanto Maristela dava de mamar para o Mateus no quartinho, eu fiz uma lista mental de tudo que eu tinha. Não de bens, não de dinheiro, de provas, de coisas que poderiam confirmar a história de Maristela se chegasse o momento de precisar confirmar. Tinha o relato de Tonha, que era testemunha de tudo desde o começo. Tinha o Geraldo e a mulher dele, que sabiam que Maristela estava na fazenda desde antes do parto. Tinha o Barnabé, que tinha confirmado na cidade que a história da moça era conhecida e que os Lacerda tinham tratado de resolver. Tinha a própria Maristela, com o filho no colo, com o sangue que corria naquele menino. Mas eu sabia que prova de sangue, prova de verdade, em situação que envolvia família rica e orgulhosa, precisava de mais do que palavras e relatos de pessoas simples do interior. Precisava de alguém que soubesse como usar essas provas do jeito certo. E eu não tinha esse alguém. Ainda. Foi numa terça-feira, 12 dias depois da conversa com Tonha sobre a Carminha estar perguntando, que a situação mudou de um jeito que eu não esperava. Eu estava no terreiro consertando o motor da bomba d'água quando escutei um carro parando na frente da fazenda. Não era o barulho do caminhão do Geraldo, nem do motor velho do carro da Tonha. Era um motor mais novo, mais silencioso. Me levantei, limpei as mãos no pano de chão que estava no bolso e fui ver. Na frente do portão de madeira havia um carro branco. E saindo do carro, de calça jeans e camisa xadrez, com aquele jeito de quem não sabe bem onde colocar as mãos quando está nervoso, estava um homem que eu reconheci imediatamente, mesmo tendo visto poucas vezes. Rodrigo Lacerda. Ele estava mais magro do que eu lembrava.
tinha aquelas marcas de quem não dorme direito nos últimos tempos, o rosto mais cavado, os olhos com aquela expressão de alguém que está carregando um peso que não sabe mais onde pôr. Ficamos nos olhando por um momento, ele do lado de fora do portão, eu do lado de dentro. Você é Abílio? Ele perguntou. Sou. Eu sou... Eu sei quem você é. Eu interrompi, com calma. Ele baixou os olhos por um segundo. Depois olhou de volta para mim. Eu preciso ver ela. Por favor. Por dentro, eu estava calculando 1000 coisas ao mesmo tempo. Por fora, mantive o rosto fechado de quem não entrega nada. Como você ficou sabendo que ela está aqui? Fui atrás. Demorei, mas fui. Quando soube que o ônibus tinha caído no barranco e que ela não estava entre os feridos que foram para o hospital, comecei a procurar. Conversei com gente, segui caminho. Ele parou. Engoliu. Eu sei que não tenho direito de pedir nada. Mas eu preciso ver ela e o filho. Aquela última palavra, filho, saiu diferente das outras. Carregada. Como se ele tivesse praticado dizer e ainda não tivesse conseguido dizer do jeito que queria. Eu fiquei olhando para ele por um bom tempo, olhando para ver o que tinha naquele rosto além do nervosismo, olhando para ver se havia ali alguma coisa real ou se era mais uma manobra da família para resolver o problema da forma conveniente deles. Não consegui ter certeza. Fica aqui, eu disse. Vou chamar ela. Se ela quiser te ver, ela te vê. Se não quiser, você vai embora e não volta. Ele assentiu, sem discutir. Fui até o quartinho dos fundos e bati na porta. Maristela abriu, com o Mateus no colo, e leu o meu rosto antes de eu dizer uma palavra. O que foi? Ela perguntou com a voz já diferente. Tem alguém na frente da fazenda pedindo para te ver? Ela ficou imóvel por um segundo. Quem? Eu disse o nome. O rosto dela passou por uma sequência de expressões que eu não consigo descrever uma por uma. Não era surpresa. Era uma coisa mais complicada do que surpresa. Era o enfrentamento de algo que ela sabia que ia chegar um dia e que, ao mesmo tempo, nunca tinha se sentido pronta para enfrentar. Ficou olhando para o Mateus por um longo momento. O menino estava acordado, os olhos abertos, alheio a tudo como só os bebês pequenos conseguem ser. Então, ela levantou a cabeça, ajeitou o filho no colo e disse, eu vou. Caminhamos juntos pelo corredor. Ela na frente, eu um passo atrás. Quando chegamos na porta da frente, ela parou antes de abrir, respirou fundo uma vez e abriu. Rodrigo estava do lado de fora do portão, exatamente onde eu tinha deixado. Quando viu Maristela, ficou imóvel. Quando viu o Mateus no colo dela, algo no rosto dele quebrou de um jeito que eu não esperava ver num homem que eu tinha classificado como fraco e covarde. Os dois ficaram se olhando por um momento que parecia não ter fim. Então, eu dei um passo para trás. Fui até a cadeira da varanda e sentei. Não ia embora. Não ia deixar ela sozinha com ele. Mas ia dar o espaço que precisava ser dado. O que aqueles dois tinham para resolver, só eles podiam resolver. Mas eu sabia, olhando para aquela cena, que o que estava começando ali na frente do portão da minha fazenda não era uma resolução. Era o começo de uma briga que ainda tinha muito chão pela frente. E que a parte mais difícil, a parte que envolveria a Carminha e tudo que ela representava, ainda estava por vir. Rodrigo ficou do lado de fora do portão por um bom tempo, sem entrar, sem sair. Maristela ficou parada na porta de casa, com o Mateus no colo, olhando para ele com aquele olhar que eu aprendi a conhecer ao longo das semanas. Fundo, calculado, de quem não entrega nada enquanto não decidir que vale a pena entregar. Foi ele quem quebrou o silêncio. A voz saiu rouca, baixa, como quem não usava aquelas palavras específicas fazia tempo e precisava encontrá-las do começo. Eu não sabia que você estava naquele ônibus. Eu quero dizer, eu soube depois que o ônibus tinha caído, mas me disseram que você estava bem, que tinha ido embora para outra cidade. Me disseram que você tinha escolhido ir. Quem te disse isso? Ela perguntou. A voz dela era plana, controlada. Ele baixou os olhos.
E naquele gesto eu li a resposta antes dele falar: minha mãe. Maristela não respondeu imediatamente. Ficou olhando para ele com aquela expressão de quem está pesando cada palavra que escutou, colocando no lugar certo, confirmando o que já sabia, mas precisava escutar dito em voz alta por ele. E você acreditou, ela disse. Não era pergunta, era constatação. Ele começou. Parou, tentou de novo. Eu escolhi acreditar porque era mais fácil. Aquela honestidade bruta, seca, jogada no ar sem enfeite, me surpreendeu. Eu não esperava aquilo dele. Esperava desculpa elaborada, esperava explicação comprida, esperava a versão que colocava ele no papel de vítima das circunstâncias. Mas ele tinha dito a verdade simples. Escolheu acreditar porque era mais fácil. E isso, de algum jeito estranho, era pior e melhor ao mesmo tempo do que qualquer desculpa que ele pudesse dar. Maristela ficou em silêncio por um momento longo. Então desceu os 2 degraus da varanda, caminhou até o portão e ficou do lado de dentro, separada dele pela madeira velha do portão, com o Mateus entre os dois, como uma presença que não precisava de apresentação. Esse é o Mateus, ela disse. Tem 26 dias. Rodrigo olhou para o filho. De perto, daquele lado do portão, olhou para o rosto pequeno do menino com uma expressão que eu não sei nomear. Era o olhar de quem está vendo alguma coisa que não estava preparado para ver, que é maior do que qualquer coisa que ele tinha imaginado quando estava longe e abstrato, quando era só uma situação a ser resolvida e não um ser humano concreto, com rosto e punho fechado e olhos escuros iguais aos dele. Ele estendeu a mão devagar com o dedo indicador e tocou a testa do Mateus de leve. O menino não reagiu. Continuou com aquele olhar de bebê que observa tudo e não entende nada, e ao mesmo tempo parece entender demais. Aquela noite ia ser a última noite de relativa calma antes da tempestade. Eu ainda não sabia disso. Mas sentia, nos ossos velhos que nunca mentem, que o pior ainda estava por vir. E que a Carminha Lacerda, quando descobrisse que o filho tinha vindo até a minha fazenda, não ia ficar parada. Carminha Lacerda chegou numa manhã de outubro, quando o cerrado estava recebendo as primeiras chuvas de verdade, depois do longo período seco. A terra tinha aquele cheiro de barro fresco, que a chuva traz, quando cai em chão que estava precisando. Mas naquela manhã, o cheiro não me trouxe conforto nenhum, porque o carro preto que parou na frente do portão da minha fazenda era o carro que eu estava esperando aparecer desde que Rodrigo tinha ido embora 2 semanas antes. Fiquei no terreiro, sem me mover, sem ir abrir o portão. Deixei ela sair do carro sozinha, o que ela fez com aquela elegância contida de quem foi ensinada que postura é poder. Vestido escuro, cabelo arrumado, bolsa no braço. 60 e tantos anos carregados com o tipo de firmeza que só se constrói em décadas de mandar em tudo ao redor. Ela me olhou do lado de fora do portão. Eu a olhei do lado de dentro. "O senhor é Abílio?" ela perguntou. A voz era educada, modulada, daquele tipo que soa gentil na superfície e tem aço por baixo. "Sou", eu disse. "Eu sou Carminha Lacerda. Posso entrar?" "Pode falar daí mesmo." "O que a senhora quer?" Um flash de irritação passou pelo rosto dela, rapidamente controlado. Ela não estava acostumada com porta fechada. "Eu vim conversar sobre uma moça que acredito estar aqui na sua propriedade", ela disse. "Preferia conversar dentro, com mais privacidade." Eu abri o portão e disse: "Pode entrar. Mas saiba que aqui eu falo a verdade e espero o mesmo de volta." Ela entrou com aquele passo medido, olhando para o terreiro e para casa com o olhar de inventário. Levei ela até a varanda e ofereci a cadeira. Eu fiquei de pé, encostado na coluna de madeira, com os braços cruzados. Maristela estava dentro de casa com o Mateus, por escolha própria. "Senhor Abílio", Carminha começou, "meu filho teve um relacionamento com essa moça. Um relacionamento que não tinha futuro. Ela foi embora.
E agora apareceu aqui com uma criança alegando que é filho do Rodrigo. Não é alegação, eu disse. É filho. Ela não piscou. O senhor é homem de bom senso. Sabe como essas situações funcionam. Uma moça de fora, sem família, sem nada. É fácil fazer esse tipo de afirmação. E é fácil provar também, eu disse. Exame de sangue não mente, dona Carminha. Ela cruzou as mãos no colo, devagar, com aquele controle de quem administra conversas difíceis há muito tempo. Vim fazer uma proposta. Generosa. Um valor que daria a essa moça condições de começar uma vida nova em qualquer lugar que escolhesse. Longe daqui com o filho, com tranquilidade. Suficiente para uma vida inteira. Eu me sentei na frente dela e a olhei de perto. Dona Carminha, a senhora veio fazer uma proposta que a senhora sabe que não é certa. Veio aqui tentando comprar o silêncio de uma moça que o filho da senhora abandonou quando ela mais precisava. Uma moça que chegou aqui sem nada, dentro de um chiqueiro de porcos, grávida de 9 meses, porque o veículo que ela viajava perdeu o freio de um jeito que não foi acidente. O rosto dela não mudou. Mas os olhos mudaram. Uma coisa passou por aqueles olhos que ela não conseguiu controlar completamente. Não surpresa de quem está sendo acusado injustamente, mas o reconhecimento de quem sabe que a outra pessoa sabe. O senhor está fazendo afirmações sérias, sem prova, ela disse com cuidado. Não vim fazer afirmação nenhuma. A senhora é que veio fazer proposta. Eu só disse o que eu sei. Ela se levantou, ajeitou a bolsa e me olhou de cima. Senhor, Abílio, o senhor é um homem velho que vive sozinho numa fazenda no meio do nada. Recomendo que pense bem antes de se meter em coisa que não é da sua conta. Pessoas que se metem em situação de família costumam se arrepender. Me levantei devagar com toda a altura que a cacunda me deixava ter e a olhei nos olhos. A senhora pode ir embora, dona Carminha, e pode levar a proposta de volta com a senhora. Aqui não tem nada para comprar. Ela desceu a escada com aquele passo medido, abriu o portão ela mesma e foi embora sem olhar para trás. Eu fiquei na varanda até o carro sumir na curva. Então entrei em casa. Maristela estava parada no corredor, com o Mateus no colo. Pelo jeito que ela estava posicionada, tinha ouvido tudo. Ela vai voltar, Maristela disse. Vai, eu concordei. E da próxima vez não vai ser com proposta de dinheiro. Nos dias que se seguiram à proposta da Carminha, a fazenda ficou em silêncio, mas era um silêncio carregado, do tipo que tem coisa pesada flutuando dentro dele. Maristela acordava cedo, fazia o café, cuidava do Mateus e às vezes eu a encontrava parada na janela do quartinho, olhando para o Jatobá com aquele olhar de quem está calculando alguma coisa dentro de si mesma que ainda não terminou de calcular. Eu não aperreava. Deixava o espaço, mas eu sabia que ela estava pesando o que eu tinha dito sobre as duas opções, ir embora e sumir, ou ficar e enfrentar. E eu sabia que aquela não era uma decisão simples para uma moça que já tinha perdido muito, apostando em coisa que parecia certa e não era. Uma tarde, ela apareceu na porta da cozinha enquanto eu estava consertando o cabo de uma enxada e disse sem rodeio: "O senhor acha que eu tenho chance de verdade? Não de ganhar numa briga de advogado. Chance de que o Mateus tenha uma vida normal, com o nome dele, sem carregar esse peso de filho que a família não quer? Eu larguei a enxada. Chance de vida normal ele tem sim, independente do que a família Lacerda queira ou não queira. O nome, esse a gente vai correr atrás. Mas a vida, essa já está garantida enquanto ele tiver você do lado." Ela ficou me olhando por um momento. Então disse, baixinho: "Eu nunca tive ninguém que dissesse esse tipo de coisa para mim sem querer nada em troca." Eu voltei para a enxada sem responder. Mas aquilo ficou dentro de mim o resto do dia. Aquela frase simples que dizia muito sobre o tipo de vida que aquela moça tinha levado antes de cair naquele chiqueiro. Naquela tarde, fui até o escritório do Túlio, o advogado jovem que o Barnabé tinha me indicado tempos atrás. Contei tudo, do chiqueiro ao parto, da visita do Rodrigo, à proposta da Carminha.
Túlio escutou com atenção, juntou as pontas dos dedos e perguntou se eu tinha testemunhas. Tinha. Tonha, o Geraldo, o Barnabé. Perguntou se Maristela topava entrar com pedido de reconhecimento de paternidade. Eu disse que ia perguntar. Voltei para a fazenda e conversei com ela naquela noite, direto, sem enfeitar. Ela escutou em silêncio. Quando eu terminei, ficou olhando para o horizonte por um bom tempo. O senhor pagou o advogado do próprio bolso, ela disse. Fui só conversar. Ainda não paguei nada. Mas vai pagar, se eu decidir ir em frente. Por que o senhor faz isso? Eu olhei para o cerrado antes de responder. Porque eu encontrei você dentro de um chiqueiro de porcos e não fechei a porta. A partir dali, virou minha conta também. Ela ficou quieta. Então disse: eu aceito. Vou em frente. Fomos ao escritório do Túlio 2 vezes nas semanas seguintes. Maristela contou a história com aquela voz direta dela, sem ornamento, e Túlio foi montando o que precisava. Mas antes que o processo fosse protocolado, aconteceu uma coisa que eu não esperava. Rodrigo apareceu de novo na fazenda, numa tarde de chuva fraca, com aquele rosto ainda mais cansado do que da última visita. Minha mãe soube que eu vim aqui, ele disse. Ficamos dias sem nos falar, mas tomei uma decisão. Ele olhou para Maristela. Quero reconhecer o Mateus, voluntariamente, sem processo, sem briga. E sua mãe? Ela perguntou. Eu vou ter que enfrentar ela. Não vai ser fácil, mas não vou voltar atrás dessa vez. Rodrigo voltou uma 3ª vez antes do cartório. Dessa vez, ficou mais tempo, quase uma tarde inteira na varanda, e pela primeira vez vi ele e Maristela conversando sem que eu precisasse estar como árbitro. Eles falavam baixo, às vezes paravam por longos silêncios, às vezes um dos dois olhava para o Mateus no cesto ao lado e ficava sem palavras por um tempo. Eu fiquei no terreiro fazendo serviço, de propósito, dando o espaço que precisava ser dado. Não era minha conversa. Era a conversa de 2 adultos que tinham se machucado mutuamente, de jeitos diferentes, e que precisavam achar algum ponto em que pudessem pelo menos funcionar juntos pelo bem do filho. Quando Rodrigo foi embora naquela tarde, Maristela ficou na varanda sozinha por um tempo antes de me chamar. Ele vai reconhecer o Mateus voluntariamente, ela disse. Me pediu desculpa. Sei lá se vale muito, mas pediu. E você, o que disse? Disse que desculpa não apaga o que passou, mas que pelo Mateus eu estava disposta a trabalhar em cima do que vem pela frente. Eu assenti. Era a coisa mais madura que ela podia ter dito. Como você está? Eu perguntei, porque era a primeira vez que eu perguntava aquilo de forma direta, sem estar perguntando pela situação prática. Ela pensou por um momento. Então disse: estou cansada. De um jeito que não é só do corpo. Mas estou de pé, e isso já é diferente de quando cheguei aqui. Aquilo foi o suficiente para mim. Eu escutei e não disse nada, porque entre declarar e fazer havia um caminho longo, e naquele caminho ainda estava a Carminha com todo o peso do nome e do dinheiro dela. E de fato, nas semanas seguintes, a Carminha fez o que sabe fazer. Mandou gente conversar com o Geraldo tentando encontrar inconsistência na história. Espalhou pela região que Maristela era moça sem procedência, que havia dúvidas sobre a paternidade. Aquilo chegou até mim por 3 caminhos diferentes em menos de uma semana. Tonha, quando ficou sabendo, ficou vermelha de raiva e bateu a mão na minha mesa de cozinha. Essa mulher está sujando o nome de uma menina que não fez mal nenhum para ninguém. Eu não vou ficar quieta, Abílio. Eu sei que você não vai. Só faça de um jeito que ajude, não de um jeito que atrapalhe. Tonha fez o que faz melhor do que qualquer pessoa naquela região. Abriu a boca, mas com estratégia. Foi na feira, no mercadinho, na missa, nas rodas de conversa da praça. Foi contando com detalhe, com a autoridade de testemunha ocular, tudo o que tinha visto. A moça que chegou no chiqueiro, o parto que ela tinha aparado. A Carminha que tinha vindo com dinheiro para comprar silêncio. O Geraldo, quando soube que gente dos Lacerda tinha tentado arrancar informação dele,
Veio me contar com aquele jeito honesto e direto que ele tem. Seu Abílio, me perguntaram se a Maristela chegou aqui antes do parto ou depois, se o senhor tinha algum documento dela, se o menino tinha nascido aqui mesmo ou em hospital. Eu disse que não sabia de nada. Fez certo, Geraldo. Mas eu sei de tudo, seu Abílio. Eu e a Rosinha vimos esse menino nascer quase, de tão perto que ficamos. Ele pausou. Se o senhor precisar que a gente fale em algum lugar, pode contar. Aquilo me tocou. O Geraldo não ganhou nada com isso. Não tinha obrigação nenhuma. Era simplesmente um homem que sabia o que era certo e estava disposto a dizer. Aquela noite, deitado na cama, eu pensei em quantas pessoas simples como o Geraldo, como a Tonha, como o Barnabé, tinham se colocado do lado da verdade sem precisar de convencimento. E pensei em quantas pessoas com dinheiro e poder tinham feito o contrário. Nunca entendi muito bem como o mundo funciona. Mas essa diferença eu entendo. Em 2 semanas, a versão da Carminha estava disputando terreno com a versão da Tonha em cada canto do interior. E foi nesse momento que Rodrigo apareceu no cartório com Maristela ao lado e o Mateus no colo, e assinou o reconhecimento de paternidade, sem processo, sem exame forçado, sem anos de espera, assinou. O dia do cartório amanheceu nublado, com aquelas nuvens baixas que o cerrado faz quando a chuva não se decide se vem ou não. Eu fui junto com eles, não dentro do cartório, mas fui. Fiquei do lado de fora, encostado no caminhão, chapéu na mão, enquanto Maristela e Rodrigo e o Túlio entravam naquele prédio pequeno com o Mateus no colo e saíam de lá uns 40 minutos depois com um papel que dizia, em letras pretas e formais, o que a vida já sabia fazia tempo: Mateus, filho de Maristela e Rodrigo, com o sobrenome que tinha direito. Eu não disse nada quando eles saíram. Só coloquei o chapéu de volta na cabeça e fui abrir a porta do caminhão. Quando Maristela voltou para a fazenda naquela tarde, desceu do carro com o papel na mão, subiu a escada da varanda e ficou na minha frente sem falar nada. Me estendeu o papel. Eu peguei. Li o nome, Mateus, e o sobrenome Lacerda impresso depois. Dobrei o papel com cuidado e devolvi a ela. Custou, eu disse. Custou. Ela concordou. E naquelas 2 palavras estava tudo. Os meses desde o chiqueiro, o sofrimento, o medo, cada dia difícil e cada noite de incerteza. Na noite anterior ao dia do cartório, eu não consegui dormir de jeito nenhum. Fiquei na cama olhando para o teto de madeira escurecida, ouvindo os sons da fazenda de noite, o vento nas telhas, o coachar dos sapos no brejo, a respiração ritmada que vinha do quartinho do Mateus pela parede fina. Pensei na Donana. Pensei nos filhos que tinham ido embora e que eu não via fazia tempo. Pensei em todos os anos de silêncio que eu tinha passado naquela casa, achando que estava bem sozinho, quando, na verdade, só estava acostumado. E pensei naquela manhã de terça-feira, meses atrás, quando eu tinha ido dar de comer aos porcos com o balde na mão, sem saber que aquele dia ia mudar tudo. A vida tem um jeito de não avisar quando está prestes a virar do avesso. Ela apenas vira. E depois você tem que decidir o que faz com o avesso. Eu tinha decidido e não me arrependi. 3 dias depois, Carminha voltou. Mas dessa vez com o Rodrigo ao lado e um rosto diferente, cansado, com alguma coisa quebrada por dentro que ela não estava conseguindo mais esconder. Subiram a varanda. Carminha ficou olhando para o Mateus por um tempo longo. E o Mateus, com aqueles olhos escuros iguais aos do pai, olhou para ela de volta com aquela calma absoluta de bebê que não sabe de briga nem de herança. Só olhou. E ali, naquele olhar simples de criança, o muro da Carminha rachou. Não desabou, mas rachou o suficiente. Não vou mais atrapalhar o reconhecimento, ela disse com uma voz menos controlada do que o normal. O que foi feito no cartório foi feito. Por que mudou de ideia? Eu perguntei. Porque meu filho me disse que se eu continuasse, ia me perder. E eu já perdi coisa demais nessa vida para aguentar mais.
Rodrigo ficou mais um tempo, olhou para Maristela, para o Mateus e disse que não ia ser fácil, mas que não ia mais lutar contra aquilo. Maristela respondeu com aquela voz direta que eu aprendi a reconhecer. Não precisava ser fácil, só precisava ser verdadeiro. Depois que os dois foram embora, eu fiquei na varanda sozinho. Maristela veio se sentar do meu lado, o Mateus no colo, e ficamos os dois quietos, olhando para o cerrado que estava verde e brilhante com as chuvas de vez. Acabou? Ela perguntou. A parte mais difícil acabou, eu disse. O resto é só vida. Ela ficou olhando para o horizonte. Então disse, com uma leveza nova na voz. Então acho que a gente pode ficar aqui um pouco mais, né? Eu olhei para ela. Olhei para o Mateus dormindo com aquela paz de quem não sabe de nada e ao mesmo tempo parece ter tudo. Olhei para a fazenda ao redor, para a terra que eu tinha cuidado sozinho por anos, achando que era só minha. Pode ficar o tempo que quiser, eu disse. Essa fazenda sempre teve espaço sobrando. O sol foi baixando sobre o cerrado de Minas, dourando tudo ao redor, e naquela tarde quieta e boa, eu entendi uma coisa que 7 décadas de vida não tinham me ensinado ainda, que às vezes o destino não pede licença nem avisa que vem. Às vezes ele chega dentro de um chiqueiro de porcos, no frio da manhã, enrolado em molambo de tecido, com a barriga pesada e os olhos sem esperança. E a pessoa tem que decidir o que faz com isso. Eu fiz o que pude. No fim, foi suficiente.